Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje, aproveitando então a Semana da Mulher, eu quero ler com vocês a história de uma mulher, que está lá em Juízes 4. Nós vamos ler os versículos de 4 a 8, que diz o seguinte: Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Císera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu o entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão eu não irei. Eu vou continuar, nós vamos ler o 9 também. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor lhe entregará Císera nas mãos de uma mulher. É interessante, então, a gente ver esse texto a respeito de Débora. Débora era uma mulher, como diz o texto, esposa de Lapidote, e o Senhor a levantou como juíza. Os juízes naquela época, é interessante a gente pensar, né, nesse período de Israel, porque se a gente for ler o livro de Juízes, o que a gente vai ver é o seguinte: o povo pecava, a mão de Deus pesava sobre o povo, Deus permitia que os inimigos de Israel os conquistassem, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz e esse juiz libertava, então, o povo dos seus inimigos. E nessa época, então, a pessoa apontada por Deus, a pessoa levantada por Deus era Débora. E é interessante a gente ver no texto que, além de profetisa, além de juíza, Débora acabou, então, quase que praticamente se tornando a comandante do exército. Porque Baraque falou: olha, eu não vou se você não for comigo. Então ela foi para a frente de guerra, que não era algo que ela faria normalmente. E é interessante a gente ver nesse relato de Débora, nesse relato da história de Débora, é que Débora era uma pessoa, vamos dizer, uma mulher comum, que tinha uma família e que muito provavelmente tinha os seus afazeres, principalmente se a gente for pensar naquela época que a mulher, ela cuidava da casa, do esposo, dos filhos, e que Deus levantou essa mulher, e não apenas levantou, Deus entregou nas mãos dela e de Jael, que é a continuação da história, o comandante do exército inimigo, Císera. E o que não era comum, como ela mesma falou para Baraque era a pessoa, né, que deveria ser, entre aspas, louvado, mas não foi, porque ele ficou com medo, digamos assim, e ela foi, então, na frente. Se a gente pensar em tudo, Débora era uma mulher corajosa, Débora era uma líder e Débora era uma mulher que ouvia a Deus. Quando nós ouvimos a Deus, nós que somos pessoas comuns, que fazemos coisas comuns do dia a dia, quando nós ouvimos o chamado de Deus, quando nós nos colocamos e dizemos sim a esse chamado, Deus faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Eu preguei uma vez sobre isso, eu sei que isso ficou marcado na cabeça de muita gente, inclusive de uma criança que repetiu isso para os pais. Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas ordinárias, ou seja, de pessoas comuns. Deus usou a vida de Débora para não somente liderar a nação, mas também para vencer o exército inimigo. Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas ordinárias ou comuns que ouvem a sua voz e dizem sim ao seu chamado. Que essa história de Débora nos inspire e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e dizer sim ao chamado de Deus. Durante esse tempo de pandemia, nós fomos conclamados a orar todos os dias, ao meio-dia e às 6 da tarde. Você está convidado a orar por arrependimento, pela sua família e pela cidade onde você mora. O Senhor faz
coisas extraordinárias através de pessoas ordinárias que ouvem a voz dele e dizem sim ao seu chamado. Se coloque na brecha. Um beijo, meu pai estará de volta com vocês aqui amanhã. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.